Qualquer dúvida, vamos falando. Então, boa tarde, né, gente? Nós vamos começar agora a resolver as atividades do PET 2 da primeira semana, ok? O assunto será o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, aqui, ó. Quantidade de matéria, massa molar, massa molecular e massa atômica. Então, esse aqui é o PET da semana 2, da semana 1, desculpa, PET 2, segundo ano, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão ver muito essa palavrinha aí, gente, a partir de agora, no segundo ano, principalmente. Mol. O que é mol, gente? Ah, um mol de ouro, um mol de cobre. O que é isso, mol? Mol, gente, é uma unidade de quantidade de matéria. O que é matéria? A gente viu, né, ano passado, que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que existe praticamente é matéria. Então, o mol, ele serve para designar a quantidade de matéria, tá? E o mol é utilizado, gente, para expressar a quantidade de matéria microscópica, como átomos e moléculas. Não se sabia como identificar, né, nomear as unidades do mol. Então, a partir desse cientista aí, esse francês, Jean-Baptiste Perrin, os cientistas... Só um minutinho, gente, deixa eu aceitar um aluno aqui. Os cientistas começaram, a partir desse momento, né, eles conseguiram determinar qual a quantidade de matéria presente no mol. Aí eles viram que era um número muito grande. 6,02 vezes 10 a 23 entidades. O que é isso, gente? Esse número é um número que tem mais 23 zeros aqui para frente, tá? Então, é um número muito extenso, muito grande, ok? Quem está chegando agora, nós começamos agora. A gente definiu o que é mol, né? Que é a unidade de quantidade de matéria. Serve para designar, né? É a unidade que a gente mais usa quando você está falando de átomos e moléculas, tá? Aí, a partir dos estudos desse francês aqui, os cientistas determinaram qual seria essa quantidade presente em um mol de qualquer substância. É esse número grande aqui. Nós vamos ver esse número muitas vezes, tá? Aí, foi possível, então, a partir desse conhecimento, determinar a quantidade em um mol de qualquer matéria ou componente do átomo, como elétrons, prótons, nêutrons, por exemplo. Um mol de feijão equivale a 6 vezes 10 a 23 grãos de feijão. Um mol de qualquer entidade química, pode ser molécula, íon, átomo, sempre vai equivaler a esse número enorme aqui, ó. Um mol de celulares é 6 vezes 10, 6,02 vezes 10 a 23 aparelhos de celulares. Um mol de reais é 6,02 vezes 10 a 23 reais. Eu já vou mostrar para vocês a aplicação disso, tá? Por enquanto, só definição. E depois, gente, quem puder ter essas anotações, eu vou mandar os slides lá na sala de aula também, para vocês terem como se estivesse na sala de aula mesmo, tá? Aí, gente, para isso, a gente vai aprender agora calcular massa molecular e massa molar. É muito importante aprender isso aqui, porque quando a gente for ver os cálculos das próximas semanas, isso aqui a gente tem que saber, assim, automaticamente. Perla, mas por que massa molecular e massa molar? Os cálculos para resolver, para calcular a massa, tanto molecular quanto molar, são os mesmos. A unidade é que vai mudar. Existe uma diferença entre esses dois conceitos, ó. Massa molecular é a massa da molécula. Aí você vai somar as massas dos átomos que tem na molécula e a unidade vai ser U, que significa unidade de massa atômica. A massa molar é a massa dada em gramas, de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, a massa de 1 mol. Massa molar é a massa de 1 mol. Então, gente, Perla, que trem confuso. Como que eu faço? Se te pedir massa molecular, a unidade vai ser U. Se te pedir massa molar, a unidade vai ser gramas por mol. Só isso. Aí,
vocês têm que saber que 1 mol de qualquer entidade química corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aqui, gente, é a constante de Avogadro. É um número fixo, por isso que é constante, tá? Exemplo, vamos à prática, né, gente? É o que interessa e vocês vão ver que vocês têm que saber isso aqui que eu vou mostrar agora. Tem essas definições aí, mas o que interessa é agora. Eu quero a massa molecular da glicose. Tá, gente, aí eu vou voltar aqui. Massa molecular, a unidade vai ser U. Mas se ele pedisse massa molar, a unidade seria grama por mol, mas a maneira de resolver seria a mesma. Olha aqui, ó. Aí a gente vai dar a fórmula. Tem que dar a fórmula para vocês, tá? A fórmula da glicose é C6H12O6. O que quer dizer isso aqui? Vamos relembrar. Quer dizer que nessa fórmula eu tenho 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, gente, esse número aqui embaixo é chamado de índice. Ele identifica a quantidade de cada elemento químico na fórmula, ok? Então, já vamos gravando isso aí, porque isso aí é bem importante, tá? Eu vou até mostrar para vocês um resumo aqui, que ajuda nisso aí, ó. Interpretações importantes. O que significa NH3? Significa que eu tenho um N, um átomo de nitrogênio, e 3 Hs, 3 átomos de hidrogênio. O que significa 2NH3? Agora, eu tinha um N, eu multiplico por 2. Então, eu passo a ter 2 átomos de nitrogênio e eu tinha 3H, só que multiplica por 2. Quando eu ponho o número na frente da fórmula, ele multiplica tudo. Então, eu passei a ter 2 vezes 3, ó, 6 átomos de hidrogênio. Ok? Por exemplo, se eu tenho 2 vezes a molécula de água, eu tenho o quê? Aqui, ó. Eu tenho quantos de hidrogênio? 2, só que multiplicou por 2. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. E o oxigênio eu tinha 1. Multiplica por 2, 2 átomos de oxigênio. Tá? Então, por exemplo, se eu calculo a massa da água e a massa da água é 18, se eu tiver 2 águas, vai ser 18 vezes 2, dá 36. Mas eu já vou ensinar isso. Deixa eu voltar lá onde a gente está. Vamos, é isso aqui que é a prática, gente. Presta atenção aqui. Não é difícil. Vamos lá. O carbono, gente, eu tenho 6, não tem? 6 vezes 12. Perla, de onde tirou esse 12? Esse 12 é tabelado, o problema vai te fornecer. Ou então, na prova, sei lá o que você for fazer, tem que ter a tabela periódica. Aí, na tabela periódica, te fala que cada átomo de carbono tem 12. 12 U, que é a unidade do átomo aqui, de massa atômica. Então, 6 vezes 12, eu tenho 72 U de carbono. Hidrogênio, eu tenho 12. Aí eu multiplico pela massa de hidrogênio na tabela. Cada hidrogênio tem 1. Esse valor aqui é tabelado. Então, 12 vezes 1, 12. O oxigênio, eu tenho 6 aqui na fórmula. Vezes 16. Esse 16 é tabelado. 6 vezes 16, 96. Ao final, eu somo todos os resultados aqui, ó. Vai dar 180 U. Perla, por que U? Porque eu pedi massa molecular. E quando eu peço massa molecular, a unidade é U, unidade de massa atômica. Tá? Se eu te pedisse massa molar, seria a massa para 1 mol de glicose. Aí seria em grama. Aí você ia colocar aqui, ó, grama por mol. Quer ver a diferença aqui, ó? Aqui eu quero a massa molar. Aqui a resposta vai ser em grama por mol, ó, porque é molar, tá? MM, de água. Eu tenho 2H e 1 O. Aqui, ó, 2H mais 1 O. Cada H vale 1. Então, 2 vezes 1, 2, né? Mais 1 O. Cada O vale 16. Então, eu somo no final, ó. 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. E como que eu pedi massa molar, ela vem em unidade de gramas por mol. Olha aqui. E se eu pedir a massa molecular da água, gente? Só mudou aqui, ó, molar e molecular. Tá vendo? O jeito de fazer é o mesmo, ó. 2 vezes 1 U, porque agora é massa molecular, a unidade de resposta é U, e não gramas. Então, eu tenho 2H vezes 1, mais 1O vezes 16, vai dar 18. Tá vendo? É a mesma em valores, só a unidade que muda, tá? É questão de definições mesmo, tá?
Essa aqui nós já vimos, né? Como que interpreta cada coisinha. E aqui, gente, é muito importante nós conhecermos a hipótese de Avogadro e volume molar. O que é volume molar? O nome já fala. É o volume ocupado por um mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão. Gente, vamos ver aqui, ó. O que o Avogadro disse? Que volumes iguais de gases diferentes, se tiver o mesmo volume e os gases forem diferentes, porém, nas mesmas condições de pressão e temperatura, o número de moléculas é o mesmo. Então, o que é a definição mesmo de volume molar? É o volume ocupado por um mol de moléculas, tá? Para os gases, esse volume na CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão, onde a pressão atmosférica é 1 atm e a temperatura 0 graus, o volume molar é 22,4 litros. Então, gente, é isso aqui que vocês têm que gravar para os cálculos. Tem a definição, mas de onde veio, mas o que é mais importante? Isso aqui, ó. Um mol de qualquer gás, pode ser nitrogênio, gás carbônico, oxigênio, tanto faz. Se você tem uma quantidade dele, o volume vai ser 22,4 litros, tá? E a gente pode falar também que um mol de qualquer entidade química tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é aquele número grande que eu falei. E se for um gás, ele tem 22,4 litros. Vamos às atividades, então, gente, porque aqui é nesse momento que a gente vai aprender a aplicar para poder reforçar mesmo, né, o que a gente conseguiu aprender ou não. Questão 1, ó, gente, aqui já começam as questões do PET semana 1. São 5 questões, eu vou resolvê-las com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem falar aí, tá? 1. Imagine que você precisa explicar o conceito de mol para seu colega. Usando suas palavras, escreva de forma detalhada como seria essa explicação com base no conteúdo desta semana. Ô, gente, alguém aí falaria alguma coisa? Não? Ninguém arrisca? Vamos lá, é meio difícil mesmo, mas olha aqui. Pessoal, uma dúzia de ovos, são quantos ovos? Alguém fala aí. Uma dúzia. 12. Isso. Mas quem inventou isso? De onde veio que uma dúzia equivale a 12? Isso aí veio de alguma convenção, né? De algum lugar. Por que eu sei que uma dúzia são 12? Né? Porque foi padronizado isso. Da mesma maneira, gente, foi convencionado que um mol tem aquele número enorme lá, 6. Eu vou falar número enorme, viu, gente? É 6 vezes 10 é 23. Mas se o problema te pedir, ele vai colocar. Então, o mol, né, ele expressa, é uma unidade. Da mesma forma que uma dúzia são 12, um mol é aquele número grande. Então, o mol é a unidade que define a quantidade de matéria quando a gente está falando de partículas minúsculas. Então, só para vocês entenderem, o mol, né, é uma unidade, assim como uma dúzia, tá? Então, o que vocês vão colocar aí? Que o mol, né, é a unidade de quantidade de matéria microscópica, como átomos e moléculas, tá? Então, eu vou mandar esse material para vocês também, tá, gente, em PDF, para vocês poderem acompanhar, né? Quem está assistindo a aula vai ter mais facilidade. E vocês podem também assistir a aula novamente, que vai ficar gravado. 2. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a massa molar do ácido sulfúrico, aí ele te dá a fórmula aqui, e a massa molecular da sacarose, ele te dá a fórmula aqui. Para isso, olha que legal, eu não falei com vocês, ele te informa que cada hidrogênio é 1, a massa de cada hidrogênio, do oxigênio 16, do carbono 12 e do enxofre 32. Então, isso foi te informado, tá? Alguém chamou aqui. Deixa eu voltar lá. Então, gente, aqueles dados são os dados que vêm na tabela periódica. Deixa eu voltar aqui. Ok. Esses dados são os dados da tabela periódica, tá, gente? Esses valores aqui, ó. Então, vamos lá. Eu quero a massa molar. Molar
é de 1 mol, é em gramas. E massa molecular é aquela unidade U, mas o jeito de calcular é o mesmo. Então, vamos começar com H2SO4. Aqui eu vou ensinar passo a passo como que você faz. Você põe a fórmula H2SO4. Aí tem hidrogênio, 2 hidrogênios, 1 S e 4 O. A quantidade é o número que vem logo abaixo aqui, ó, à esquerda. Então, à direita, desculpa, aqui, ó, à direita. O H eu tenho 2, então 2 vezes 1, porque cada H vale 1, ó. Você multiplica quantos hidrogênio pela massa dele. Então, vai dar 2 gramas, porque eu estou pedindo massa molar. O S, eu tenho 1 S, quando não tem nada é 1. E cada S vale 32, ó, tabelado aqui. Então, 1 vezes 32, 32. O O, eu tenho 4. Cada O são 16 gramas. Então, 4 vezes 16, 64. Ao final, é só eu somar esses resultados aqui, olha. 98 gramas por mol é a massa do ácido sulfúrico. Gramas por mol. Beleza? Aí, agora, eu vou fazer o mesmo para sacarose, que é essa fórmula aqui. Aí, eu copio a fórmula. Tenho 12 carbonos. Então, carbono, 12 vezes 12. Porque cada carbono são 12. Dá 144. Agora, gente, a unidade mudou, é U. Só a unidade que muda, o jeito de fazer é o mesmo, tá? É isso que eu quero que vocês compreendam. Agora, eu tenho 22 Hs. Então, eu ponho aqui H, 22 vezes 1, porque cada H vale 1, então vai dar 22. Eu tenho 11 oxigênios. Cada oxigênio são 16, então vai ficar 11 vezes 16, dá 176, U. Aí, agora, eu vou somar todos esses valores e encontrar aqui, ó, 342 U. Então, qual resposta corresponde? A massa molar do ácido e a massa molecular da sacarose. Gente, qual letra que eu marco? Fala aí para mim. Hein, gente? Na ordem. Letra B. Isto. Vocês estão vendo que a D está ao contrário, está 92 U e 342 gramas por mol. Então, nesse exercício aqui, você tinha que saber que massa molar, a unidade é grama por mol. E massa molecular, a unidade é 342 U. A unidade é U, né? Então, é só isso. Agora, o jeito de fazer é o mesmo. Viram, gente? O jeito de fazer, os cálculos é a mesma coisa, tá? 3. Usando uma tabela periódica como apoio, assinale a alternativa que apresenta a ordem crescente, que vai ser o número menor para o maior crescente, de quantidade de matéria nas amostras abaixo. Ele quer que a gente calcule o mol dessas amostras aqui. Para isso, ele pediu para a gente usar a tabela, porque na tabela tem as massas do hidrogênio, oxigênio, carbono e cloro. Eu já peguei na tabela periódica aqui os valores. Nas provas, eu dou isso aqui para os alunos, ou então eu deixo eles usarem a tabela. Aí, lá na tabela periódica, tem as massas de cada átomo, separadinho, igual aqui, ó. Vocês já vão decorando. O H é 1, a gente já usou no exercício anterior, o oxigênio também, o carbono também. O novo aqui é o cloro. Pessoal, como que eu calculo o número de mols, né? De 90 gramas de água, de 22 gramas de dióxido de carbono e 71 gramas de gás cloro. Primeiramente, gente, eu tenho que ver a massa que tem em 1 mol de água, em 1 mol de CO2 e 1 mol de cloro. Para isso, eu tenho que calcular a massa molar da água. Então, aqui, ó, a água tem 2H e 1 O. Cada H é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Mais o O que é 16. Então, a massa molar da água são 18 gramas por mol. Isso eu fiz aqui para a água, ó. Eu fiz aqueles cálculos que eu mostrei no exercício anterior. É só pegar cada átomo e multiplicar pela massa correspondente aqui. Agora, eu vou calcular a massa do CO2. Eu tenho um C, cada C vale 12, e 2 O, cada O vale 16. Então, a massa do CO2 dá 44, porque vai ser aqui, ó, 12 mais 32, porque o O é 16 vezes 2, 32. Então, 32 mais 12 dá 44. E agora eu quero a massa do gás cloro, que é representado por Cl2. São 2 cloros. Cada cloro é 35,5 vezes 2, dá 71 gramas por mol.
Perla, então agora, como que eu calculo o número de mols de 90 gramas de água, de 22 gramas de dióxido de carbono, que é conhecido como gás carbônico, e de 71 gramas de cloro? É o seguinte, gente, nós vamos começar pela água, porque depois que a gente calcular o número de mols, nós vamos colocar em ordem crescente. Gente, o que significa isso aqui, ó? 18 gramas por mol. Quer dizer que cada mol de água tem 18 gramas. Então, eu posso escrever assim, ó. Que um mol de água tem 18 gramas. É isso que essa unidade me representa. 18 gramas por mol. Quer dizer que um mol de água tem 18 gramas. Só que eu não quero saber um mol, 18 gramas. Eu quero saber 90 gramas de água, que foi a questão do problema. Então, eu vou colocar 90 gramas debaixo de grama. Então, 90 gramas vai ter quantos de água? Quantos mol? X? Porque aqui, ó, mol debaixo de mol e grama debaixo de grama, aqui, ó. Então, 1 mol de água tem 18 gramas. 90 gramas de água vai ter quantos mol? X. Aí eu multiplico cruzado, matemática agora. Vai ficar, ó, 18x, que é igual a 1 vezes 90. Aí o x, gente, passa para o outro lado. O x fica aqui, o 18 passa para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando. Então, vai ficar 90 por 18. Então, vai ser 5 mols. Então, gente, 90 gramas de água tem 5 mols. É o primeiro resultado que nós achamos. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Foi o primeiro resultado que nós achamos aí. Voltando, ó, 5 mols. Então, eu já achei o resultado da água. Agora, eu vou fazer o mesmo para o CO2. Eu achei que 44 gramas de CO2 está para 1 mol, ó, que 1 mol tem 44 gramas. Aqui, ó. 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Só que eu não quero saber 44 gramas, eu quero saber 22 gramas. Então, eu vou colocar o 22 debaixo de grama aqui, ó, grama debaixo de grama. Aí eu vou encontrar o X, que é o número de mol correspondente a 22 gramas. Ô, gente, aí isso aqui, quem já é bom em matemática já pensa. Se 1 mol eu tenho 44 gramas, em 22 gramas, que é metade, eu vou ter metade também dos mols, ó. Eu multiplico cruzado aqui, ó. Igual eu faço, isso aqui é uma regra de 3, ó. Vai ficar 44x, que é igual a 1 vezes 22, 22. Agora eu isolo o x, o 44 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, vai ficar 22 dividido por 44, que dá meio mol, tá? Então, aqui, ó, eu já achei 5 mols aqui e para o segundo meio mol. Agora, para o cloro. Aqui eu encontrei que o cloro tem 71 gramas por mol. Quer dizer que cada mol de cloro tem 71 gramas. E a pergunta foi exatamente essa, ó, em 71 gramas de cloro. Então, 71 gramas de cloro já tem 1 mol. Eu não preciso calcular, eu já sei que em 71 tem 1 mol, tá? Então, agora, nós vamos colocar em ordem crescente de número de mols. Crescente é do menor para o maior. Qual que é o menor número de mols que eu achei aqui, gente? Foi 1, 5 ao meio. Qual que é o menor? Meio, né, gente? Meio é o menor. Então, é o CO2, vai vir primeiro, que é o gás carbônico. Depois o cloro, que é 1. E depois a água, que é 5. Ele pediu para pôr esses resultados em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vai ser gás carbônico, cloro e água. Aí, gente, você vai vendo as respostas que começam com gás carbônico ou dióxido de carbono, que é a mesma coisa. Depois teria que vir um cloro e depois a água. Depois teria que vir um cloro e a água. E veio o contrário. Eu acho que a pessoa que fez a questão confundiu aqui. Aqui, ó, ele quis pôr as questões todas começando com gás carbônico, que é o dióxido de carbono, só que aqui ele tinha que inverter, é o cloro e a água por último. Aí ele deixou a mesma resposta. Essa é igual a essa, porque gás carbônico é a mesma coisa que dióxido de carbono. Água e cloro. Na verdade, tem que ficar gás carbônico, cloro e água, porque a água tem maior mols, e ele pediu em ordem crescente, então tem que ser do menor para o maior. Então, esta questão aqui, ó, ele pediu em ordem crescente. Não tem resposta. Vocês só vão fazer os cálculos para mim. Seria a resposta D, se o cloro viesse antes, o inverso aqui, ó. A pessoa quem fez essa questão, né, teve um erro aí de digitação, alguma coisa assim,
ou esqueceu de revisar. Mas, então, como vocês vão resolver? Não precisa marcar nenhuma, ou então vocês podem colocar assim, ó. Deixa eu formular uma resposta aqui, ó. Então, a ordem crescente, que foi o que ele pediu, vai ficar gás carbônico, depois o que tem menor é o gás cloro, e por fim a água. Então, água. Tá, gente? Então, a resposta que vocês vão colocar para mim vai ser essa aqui, eu vou até colocar em negrito, tá? Porque as opções não tem nenhuma correta. Então, a resposta correta é essa aqui, tá? Beleza. Então, isso foi a questão 3. Agora, vamos à 4. A 4 fala o seguinte. A nicotina é um composto orgânico classificado como alcaloide encontrado em folhas do tabaco. Considerando a fórmula molecular da nicotina, gente, ele te deu a fórmula, encontra a massa molar de 3,5 mols dessa substância. Gente, quantos carbonos tem a nicotina? Fala aí para mim, gente. Olha a fórmula aqui. Quantos carbonos tem? Vamos, gente. Olha aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó, que fala a quantidade, ó. Tem 10 carbonos, 14 H e 2 N. Aí ele deu a massa de novo de cada átomo. Isso aqui é tabelado. Então, vamos lá. Eu pego a fórmula da nicotina e vou ter que calcular a massa dela, tá? Então, eu faço o mesmo que eu ensinei. O carbono são 10 carbonos vezes 12, dá 120. O hidrogênio são 14 aqui, ó. Cada hidrogênio vale 1, então 14 vezes 1, 14. O O são... O O não, gente, desculpa, não tem O aqui não. O N são 2 vezes 14, 28. Ao final, eu somo tudo. A massa molar da nicotina é 162 gramas em 1 mol. Então, o que significa isso aqui, gente? Que eu tenho 162 gramas da nicotina para 1 mol. Só que o problema é que a gente encontra a massa para 3,5 mol. Então, eu tenho que pôr mol debaixo de mol. Então, esse 3,5 vai vir debaixo do mol. E o X é o que eu quero. Eu quero a massa da nicotina equivalente a 3,5 mol. Regra de 3, matemática agora. Multiplique cruzado. Fica 1 vezes X, X. 162 vezes 3,5. Não dá esse valor, não. Peraí. X vai ser... aqui, ó. Então, X vai ser 3,5 vezes 162. Eu achei que eu já tivesse posto resposta, mas aqui eu estou montando. Ó. X vezes 1x, 162 vezes 3,5. Então, X vai ser 567 gramas por mol, gente. Quer dizer que em 3,5 mols eu vou ter essa massa aqui. Só isso. Tá vendo, gente, que a matéria dessa semana resume-se no seguinte. Você saber calcular a massa das substâncias. Para isso são dados a fórmula e a massa de cada átomo separadamente, tá? E fazer as regras de 3. Mas para isso você tem que saber interpretar. 162 gramas tem 1 mol. Aí você põe aqui, ó. 162 gramas, 1 mol. O que ele pediu? Ele pediu a massa, então X debaixo de grama, que é massa, presente em 3,5 mols. Então, 3,5 debaixo de mol. E fazer a regra de 3, com cuidado. Então, a resposta é essa aqui, tá? Para finalizar, porque são só 5 questões, né? Aqui nesse problema, pede para assinalar a alternativa correta, considerando o volume molar 22,4 litros. Gente, agora a gente vai voltar naquela última definição que eu falei. 1 mol de qualquer gás tem 22,4 litros. Gente, esse valor é tabelado, ele te deu aqui. Então, nós vamos ter que olhar letra por letra e ver se está certo ou errado. Ele falou o seguinte, que 96 gramas de gás oxigênio equivale a aproximadamente 136 litros. Nós vamos ter que ver isso. Aí, ó, relembrar que 1 mol de qualquer gás é 22,4 litros. Ele te deu aqui. Aí, como nós vamos fazer?
Você sabe que 1 mol de qualquer gás é 22,4 litros. Então, 1 mol do oxigênio, que é o que ele falou aqui na letra A, tem 32 gramas. Por que eu sei isso? Porque o oxigênio é o O2. Cada oxigênio é 16. Vezes 2, 32. Então, cada mol de oxigênio tem 32 gramas. Tá? Então, eu posso falar sempre que 1 mol tem 22,4 litros. Tá? Aí, só que ele está falando aqui na letra A que 96 gramas de oxigênio vai ter quantos litros? Eu tenho que conferir se é esse aqui, ó, que ele está falando. Se não for, tá errado. Eu vou multiplicar cruzado, igual eu fiz das outras vezes. Eu vou encontrar X igual a 67,2 litros. Eu não encontro esse valor. Então, essa letra A está errada. Esse valor aqui é 67,2. Quer dizer que 96 gramas de gás oxigênio tem 67,2 litros. E aí, olha a letra D, gente. A letra D fala assim, 96 gramas de átomos de oxigênio equivale a aproximadamente 67 litros? Sim, eu acabei de encontrar, ó, na letra A, eu encontrei a resposta da letra D. Então, é a letra D que está correta. Mas, para isso, eu só estou mostrando para vocês. Mas eu vou conferir a letra B. A letra B está falando que 70 gramas de gás nitrogênio equivale a 65 litros, vamos ver? Aí você vai ver que o gás nitrogênio equivale ao N2. Cada N é 14 vezes 2, 28 gramas. Então, 28 gramas de nitrogênio, que é 1 mol, são 22,4 litros. Sempre 1 mol são 22,4 litros. 70 gramas, que foi o que ele pediu aqui no problema, são quantos litros? Quando eu multiplico cruzado, eu acho 56 litros. E aqui está falando 65, então está errado. Aí eu faço o mesmo para a letra C, ó. 84 gramas de gás nitrogênio tem 78 litros, vamos ver? Eu sei que 28 gramas tem 22,4 litros. Agora, 84 gramas vai ser quantos litros? X. Eu vou achar 67,2 litros. E aqui está falando 78, então está errado. A letra D a gente já viu que está certa, aqui, ó. 32 gramas de O tem 22,4 litros. 96 gramas, 67,2. A letra D é a correta. E coloquei lá, né? Correta. Vamos conferir a letra E. 102 gramas de gás oxigênio tem 166 litros. Eu sei que 32 gramas de O2, que é 1 mol, são 22,4 litros. Agora, 112 gramas vão ser quanto? X. Multiplico cruzado e encontro o valor de 78,4 litros. Então, essa também está errada. Gente, nesse exercício a gente viu que tudo está entrelaçado. Sempre quando você tem 1 mol de qualquer substância, o volume de 1 mol vai ser 22,4 litros. Aí ele vai te perguntar uma outra massa qualquer, ou uma outra quantidade de mol, aí você tem que fazer a regra de 3. Então, essa matéria, gente, de química do segundo ano aqui, é uma matéria assim, que envolve cálculos demais. E vocês vão ver na semana que vem que isso aí vai se estendendo, vão aparecendo novas coisas, vão ter reações químicas, tá? Então, assim, vocês têm que ir pegando isso aí, peguem essa aula, assistam novamente, tá? Tentem fazer os exercícios, coloquem lá no caderno, para vocês conseguirem, né, ir pegando aos poucos, tá? Agora eu vou encerrar aqui, eu vou encerrar a gravação e até semana que vem, tá? Mas eu fico com vocês aqui ainda, não é para sair, não. Um abraço.